Dando a grande honra de ser o primeiro entrevistado, viu? Por isso pode ser que saia alguma coisa errada. Obrigado. Pode ser que eu tenha que fazer de novo a entrevista. Só que agora você saiu do foco. Dá uma ré aí, Evaldo. Pra você aparecer melhor, porque você tá fora de foco. Ai, cara com pólio de cadeira de roda é uma merda, né? Eu vejo aqueles gordão, uma gordão muito mais que eu, de cadeira de roda, e só falta fazer a cadeira de roda subir, ó. Bom, tá gravando, hein? E você tá bem bonitão aí, viu? Legal. É mais bondade do que verdade, mas tudo bem. Deixa eu ver se tá mesmo, né? Tá. É porque ela fica... reflete a luz e eu não enxergo. Bom, o que a gente estava falando? Então, eu tava falando da minha experiência, como é que nós entramos no movimento. Uhum. Outra característica que eu quero ressaltar é que nós temos uma visão marxista do movimento. Uhum. Né? Porque o Cândido era um militante de esquerda mesmo, e eu vinha de uma organização que estava fazendo guerrilha. Né? Ou melhor, tinha feito uma guerrilha, a guerrilha do Araguaia. E isso, de certa forma, passou. Então, embora o Cândido fosse um apaziguador e um articulador, coisa que eu nunca fui, porque eu sou muito contundente, né, e meio intempestivo, nós procurávamos sempre dar um caráter mais amplo na nossa cabeça. A organização dos deficientes era uma parte da organização da sociedade, né, para aprofundar a emancipação social. Isso trazia algumas características na nossa ação política, né, que era a nossa experiência pregressa. Tanto eu como ele tinham uma história dramática a ser levada em consideração. A dele muito mais do que a minha, porque ele ficou deficiente por causa da militância dele. Uhum. Quando vocês entraram, no entanto, e hoje, a reflexão que eu estou fazendo é mais de hoje, o NIDE percebia mais a fluidez social. Né? O NIDE não brincava de mocinho bandido. O NIDE tinha um insight de que as coisas tinham, entre o preto e o branco tem o cinza. Né? E é por isso que eu sempre me aproximei do NIDE muito fortemente, porque, aliás, eu cometi até equívoco, fiquei amigo de gente do NIDE que nem o NIDE suportava. Né? Mas eu sentia que deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós todos, é óbvio que desde a época do Império, principalmente os cegos, tinham organizações, né? Que haviam entidades de pessoas deficientes na República Velha, né? No período anterior ao nosso, mas eu acho que, independente das entidades, o movimento ele trouxe algo novo. Ele trouxe a face política, que era o único caminho capaz de estabelecer um alicerce na luta pela cidadania. Eu me lembro que a gente não suportava o assistencialismo, a gente não suportava, às vezes ficava até ridículo, né? Eu me lembro que uma vez numa reunião nós falamos, nós não admitimos esmola. Aí o Bacurau lá no fundo levantou e falou assim, se não fosse a esmola de uma entidade italiana de freiras, nós tínhamos morrido de fome. Quer dizer,
a gente ainda era muito teórico, e a nossa radical negação de certas coisas às vezes batia com a realidade. Mas sem sombra de dúvida, o que o movimento trouxe? O movimento trouxe a face política do deficiente enquanto sujeito. Enquanto sujeito da ação. Aí não vai dar, tem que ser lá. Merda de café. Só falta porcaria aqui também, né? Alô? Ah, agora esse outro telefone atende. Tá. Ih, mas só que ela vai demorar, porque eu tô no meio. Peraí. Quem é? Ele tá falando um número e você disse... Pode falar quanto é. E eu dito pra você, fala. Tá. A IPD 278. 278. A IPD 278, CVI 89. Número total. Tá bom. Nós estamos terminando aqui e já vamos. Um abraço. E será que esse aqui serve para ligar? Serve. Por que você está fazendo essa ginástica toda? Vou tentar ligar aqui, vamos ver. Ah, esse tá desligado, viu? Por isso que ele não funciona. Por isso que nós não conseguimos atender. Mas o meu não estava desligado. Peraí, deixa eu sair daqui para você poder. Isso aqui é iPod ou é... Como é? Tem um gravador digital. Esses cafés te matam, gente, né? Peraí. Deixa eu só ligar lá para sorrir. Aí a gente fica... Depois liga na recepção, pede um café para nós. Mas como o cara não pega o telefone? Quê? Como você pega o telefone? Boa tarde, Mariana. Por favor, o Valdir tá aí? Valdir? Consegui a informação lá. Parece que são 89. Faz 90, então. 90. Talvez seja bom, né? Tá bom? Tá, obrigada, hein? Aí e as pessoas deficientes? Do AIPD, acho que ele já... Ele quer saber o do CVI? do CVI. Então, O 13... que precisa fazer para ser do CVI Aracinari? Nada, Como nada? só participar. Mas não precisa preencher ficha, né? Na verdade, nós somos bem informais. É que nem era no movimento. Chegou lá, já pode sair votando. Aquela nanzinha de cadeira, como é que é o nome dela? Uma que é psicóloga. Lília? É. O que tem, Ana? Ela é do CVI, né? Boa tarde, Ana Lúcia. A gente queria pedir um café aqui no quarto 2004. Você... Em duas xícaras. Tá, ok, obrigada. Você quer um lanche também? Você não Não, eu almoçou? não lanchei. Hã? Eu lanchei, depois lá tem lanche. Boa tarde, Odete. Por favor, você podia trazer 2 cafés aqui no quarto 2004? Não, um café com duas xícaras. É um café com 2 xícaras. 2004. Senão traz cafezinho. Tá, ok, obrigada. Caiu um negócio seu ali. Acho que eu...
Eu não sei, não tá funcionando. Ah, é uma coisa. Deixa eu abrir aquela porta ali, aí se a hora que ela chegar, ela já vai entrando. Ou você vai abrir quando... Não, fala pra ela vir abrir a porta. É? Fala pra ela já vir com a chave e abrir a porta. Não custa nada a gente abrir, né? Ah, que... Acho que ela não vai ter a chave. Vai, ela traz. Eles abrem a porta pra mim. Eu não sei mexer com esse monte de coisa eletrônica que você mexe, mas em mancada de hotel eu sei. Boa tarde, Ana Lúcia. Por favor, você me liga com a Copa novamente? Boa tarde, Odete. Eu acabei de pedir café aqui no 2004. Você pode vir com uma chave para abrir a porta? É porque nós somos aleijados. Porque não tem como... Tem sim, fala pra ela passar na portaria que eles não. Eles abrem a porta pra mim? Não, é porque a gente é deficiente, a hora que chegar a gente vai demorar, vai ter dificuldade de abrir para a porta, né? Tá bom, eu vou fazer isso então. Tá, obrigado. Não quero. Um pouquinho pra frente aí que vai lá. Ou você abre. Cara de pau pra mim, ela abre, não abre. Não quer. A hora que ela chegar, então. Nossa, que lindo. E eu acho que... Ó, Que estátua linda. e eu acho que nós filmamos tudo, viu, Evaldo? Ficou toda gravada a nossa... Você vai ter que cortar? Mas isso não tem problema. Acabou o filme? Não, é digital. Você tá pisando em cima do troço eletrônico. Ah, o troço eletrônico. Isso aí é uma agenda, né? É. Bom. Então, você estava falando do NID, do... Eu acho que o NID traz uma contribuição de um discurso inovador. Aliás, o NID ele é atual até hoje. E naquela época eu acho que vocês tiveram muita resistência, porque vocês estavam muito na frente dos outros. Inclusive muito na minha frente, na frente do canto, que a gente era uns comunistinhos. Né? A gente pensava só em duas cores. Né? Em uma sociedade mais difusa, né? Com direitos difusos, etc. Inclusive a gente tinha uma visão instrumental. Pessoas mais rudes, assim, intelectualmente falando, como o Fraqueta, era chanfrado o negócio. Eu estou no movimento deficiente para organizar esses caras para a revolução. E a gente não tinha percepção de uma sociedade melíflua, uma sociedade fluida, né? Aquilo que o Bauman chama de modernidade líquida. Né? E o NID tinha essa sensibilidade. Né? O NID percebia, por exemplo, eu me lembro do Bilzenha, você lembra do Bilzenha? Lembro. Então, são pessoas que, de certa forma, por exemplo, o underground faz parte dessa sociedade melíflua. E o Bilzenha é artista, tal, meio transgressor, não tinha carta de habilitação e dirigia carro, não adaptava o carro, ficava jogando a perna para brincar. Ele era um exemplo concreto de uma coisa que só hoje é levada em consideração. E o MDPD, como é que entrava nessas coisas? Não, eu estou falando da composição do MDPD. O que eu acho a contribuição principal do MDPD foi a luta pela cidadania. Né? Não era mais pedir dinheiro para comprar cadeira de roda, aparelho de surdez, e ficar pendurado na aparelhagem social do Estado, nos programas, no primeiro damismo
desse rebutalho social que era o deficiente. O deficiente se recusa com o MDPD, e o NID está inserido nisso, né? Porque o NID é o MDPD, né? É uma das várias, das mil faces do MDPD. Outra coisa que eu vou ousar dizer, e que isso agride até outras pessoas, né? É que para mim o MDPD é paulista igual ao modernismo, né? E não dá para... Por mais que o Blanco tenha, assim, dado uns palpites e tal, nós éramos os paulistas, né? E a gente era visto assim no movimento nacional. Eu me lembro que no Recife teve uma biaba, uma luta violenta, os caras quase que nos sufocaram. Aliás, eu tenho orgulho de dizer que no último momento eu virei o jogo, porque realmente São Paulo tinha o discurso novo, né? E nós conseguimos montar uma coalizão nacional com hegemonia paulista, embora tenhamos apanhado todos os dias do Congresso. Mas voltando para trás, eu acho que por isso que ele é fundante, por isso que não dá, que ninguém ousa, por exemplo, nenhuma entidade de cego, nem o Padre Chico, nem ninguém ousa dizer nós somos anteriores. Eles são realmente anteriores, mas num outro patamar. Nós viramos a página da história, né? Por quê? Porque nós focamos o deficiente como ser humano e como cidadão, né? Nós deixamos para trás a compensação esmolada e colocamos o direito à cidadania, né? Aquilo que parecia apenas uma concessão movida pela má consciência, né? E por uma culpa difusa que se transformava numa penalização em relação à pessoa deficiente, passa a ser direito diferencial inalienável, porque sem ele não existe condições do deficiente alçar a sua posição de cidadão, né? E de certa forma a ONU respondeu tarde. O movimento ele tem 25 anos anteriores a essa reunião desse ano, que saiu a palavra de ordem: nada sobre nós sem nós. Isso aí ecoa com algo cheio de teia de aranha para mim, porque nós fazemos isso há 25 anos atrás, né? Eu me lembro né? A gente sempre admirou demais o Robson, admirou demais o Romeu, mas nunca aceitou uma coordenação nem do Romeu nem do Robson, né? Nós praticamos durante 25 anos nada sobre nós sem nós, né? E esse caráter fundante, ele faz parte da história, né, da luta das minorias no Brasil. Muito mais forte que o movimento feminista. Muito mais forte. Você acha que o movimento das pessoas com deficiência tem sido justamente... ele aparece mesmo na história, ou ele é invisível ainda na história? Não, ele é visível, só que ele pegou um caminho equivocado. Há um olhar de colonizado para o colonizador, sendo que o colonizador, no caso, é um colonizado enriquecido, né? Que tem razões para avançar no campo da deficiência, razões bastante discutíveis. Por que nos Estados Unidos você se sente bem tratado? Porque o povo americano tem um puta complexo de culpa de mutilar sua juventude a cada geração, né? Com guerras estúpidas, estapafúrdias, guerras do império, muito parecido com Roma, que precisava se acostumar com violência, com sangue no Coliseu, porque era um império feito em cima da mutilação também.
Então essa baita má consciência faz com que eles avancem mesmo nas próteses, nas órteses, nos ganhos políticos, etc. Eles são responsáveis pelos deficientes. Né? E aí eu boto no caldeirão até o CVI. Né? Essa luta pelo individualismo é uma luta que amortece a luta pelo coletivo. Né? Aí que tá, eu não acho emancipadora a perspectiva da valorização pura e simples da vida independente. Ela tem de ser pré-requisito, a vida independente. Ela não depende de organização. Sabe? Vida dependente é um caso de hospital. Né? Porque o que é vida independente? De acordo com o movimento de vida independente, seria, né, a independência em relação à autoridade institucional ou mas familiar. Essa autoridade né? institucional tem obrigações. Ela tem obrigação, ela cobra impostos. Ela tem de atender aos interesses da sociedade. Né? Ser o principal agente do descomprometimento dessa autoridade é porque você está querendo que ela desapareça. Né? Então isso faz parte do consenso de Washington. Né? Quem me garante que uma ONG, por exemplo, Lar Escola São Francisco, seja melhor do que o INSS? Não há garantias. Independência no sentido de cidadania, concordo. Plenamente. Aliás, é pré-requisito. Você para ser cidadão, você precisa ter vontade. Né? Você decide, por que é que você decide tudo num voto? Para respeitar as vontades. A vontade hegemônica é a maioria. Porque você está escolhendo representantes. Agora, na medida que esse representante, você está querendo se divorciar dele e ter mecanismos paralelos de solução, como, por exemplo, escola privada, medicina privada, previdência privada, deixa de ter sentido você ter representantes. E o papel do Ano Internacional na história do movimento social das pessoas com deficiência? Como é que você vê isso? Eu acho que isso tem que ser particularizado país a país. Eu desconheço as experiências fora, a não ser aquelas que sejam inclusivas, porque eu acho que foi uma conquista mundial. Você vê isso em todos os... É gozado, só no Brasil que você não vê. Qualquer concurso público, por exemplo, para professor, em qualquer universidade do mundo, eles colocam que são incentivados, né, e terão o apoio total as minorias, os aborígenes, os portadores de deficiência, as mulheres, né, que terão preferência para a escolha daquele cargo. E aqui no Brasil não existe nada disso. Eles não respeitam nem a Constituição. Né? Eu tenho todos os pré-requisitos para reivindicar um concurso de professor titular, né? Abriu o concurso para professor titular e não contemplaram os 5% de pessoas deficientes, sendo que a universidade está fazendo um concurso público de provas e títulos e ela tem 3.500 professores. E a partir de 1.000 professores são 5% de vagas garantidas às pessoas portadoras de deficiência. Não interessa se não tem nenhum candidato, porque está previsto em lei. Porque caso não haja candidato, essas vagas reverterão para as vagas coletivas. Mas no caso da Unesp, tem um candidato que preenche todos os pré-requisitos exigidos para ser professor titular, que sou eu. Né? Se a USP não tem, na Unesp tem.
E a USP tinha também de obedecer. Não tem nenhum candidato que reverte a vaga, mas pelo menos formalmente foi cumprida a lei. E no meu caso, eu tenho direito a essa vaga, porque ela é constitucional, tanto em nível federal quanto estadual, na Constituição do Estado. Ela tem lei complementar que a contempla, ela tem lei ordinária que a contempla e decreto presidencial que a contempla. Tenham medo do Estatuto, porque eu acho que o Estatuto é uma excelente oportunidade para emascular direitos. O Ricardo tem toda a razão de dizer que um Estatuto obrigaria o juiz a julgar de acordo, mas o espírito da Constituição, corroborado pelas leis complementares, né, reafirmado pela lei ordinária e pelo decreto presidencial, faz o mesmo papel eu posso contestar até o ministro do Supremo com o arcabouço legal que já existe, né, sobre uma série de direitos consolidados das pessoas deficientes. Não é necessário estatuto. E eu acho que o movimento precisa de esclarecer isso. E nós somos ignorantes disso. E nós não podemos ser ignorantes das causas das pessoas portadoras de deficiência. A outra coisa, esse desespero de procurar ser politicamente correto, né? E eu acho o politicamente correto extremamente hipócrita, né? A cada triênio modificando os termos com que se define a pessoa deficiente, é um malefício irremediável. Uma hora você é pessoa deficiente, depois você vira portador de deficiência, depois você vira com deficiência, depois você vira com necessidades especiais. O que acontece? Para cumprir a lei, toda vez que você muda o politicamente correto, tá? Você recoloca em discussão quem é deficiente e quem não é. E, portanto, não contempla o direito que nós possuímos. Eu acho que isso daí é mais um instrumento de luta que tem que ser feito. Nós precisamos de cristalizar algo que nunca vai ser o ideal. Mesmo porque não é um ato puro e simples de nomear que vai discriminar ou não vai discriminar a gente. Mas você precisa de ter uma âncora para garantir conquistas. Porque senão essa conquista é falaciosa, porque no dia seguinte muda o termo e a lei se torna obsoleta. Faz 30 anos que eu vejo as pessoas candidamente perguntar quem é deficiente. Ora, não existe candura na política. Existe má vontade. Né? Existe falta de compromisso. Por último, eu acho que o ano internacional, para nós brasileiros, ele representou a grande chance de nós trocarmos experiências, deixarmos de ser ilhas de atuação, né? Cada um inventando a mesma roda, né? E na medida em que ele permitiu que a gente conhecesse o que se faz em Minas, o que se faz no Amazonas, o que se faz no Ceará, o que se faz em Pernambuco, o que se faz em Brasília, né? Alguns avanços significativos nós tivemos, né? Porque a gente pôde contar com a contribuição de pessoas solares, né? Também entramos em contato com muita gente, o pessoal de Brasília eu achava horroroso,
o pessoal do Recife também, né? Era um bando de penduricalho de coronel. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma série de avanços que eles tiveram, nós absorvemos. No Rio de Janeiro, uma série de contribuições significativas nós obtivemos. Isso possibilitou a preparação de um caminho para existir um Zé Ricardo, para existir um MAC, né? que tem, por exemplo, para existir aquela jornalista, como é que é o nome dela? A Atala, como é que é? Regina Atala, né? Abel, né? Que inclusive perceberam que tinha até mercado. Eu não tenho temor disso, sabe? Meu sonho de consumo como deficiente é ver cadeira de roda assim, girando, como se fosse um automóvel, porque para nós existe isso. Existe até a questão do ícone de consumo. O Everest Jennings é uma cadeira de roda cobiçada. Uma iPod é uma cadeira de roda cobiçada. As lojas de deficiente parecem a entrada de pronto atendimento de hospital, pô. E isso precisa de mudar, né? Nós somos clientes, nós somos consumidores, somos sujeitos de uma ação importantíssima, né? Nós movemos riquezas, né? O know-how adquirido para fazer uma cadeira de roda ergonômica, etc., custa dinheiro. E o que nós consumimos, até porcaria, custa muito caro. Isso precisa de ser inclusive, motivo de pressão, né? Porque nós somos explorados. Qualquer ferrinho que adapta ao automóvel. Só para você ter uma ideia, eu preciso de muito pouco para dirigir automóvel. Eu preciso de uma alavanca de freio, né? Que pressiona e freia. Ela não precisa nem ter mola para puxar, para acelerar, porque eu acelero com o pé. Eu preciso de uma sapata para poder acomodar melhor o meu pé esquerdo, porque eu tenho força para embrear. Eu paguei R$ 1.200 em uns ferrinhos para fazer isso. Com uma tecnologia já conhecidíssima pela Cavenagh. É uma franchise que existe em Ribeirão Preto. E eu paguei um absurdo, porque em termos de matéria-prima aquilo não vale. E em termos de design e know-how, aquilo já foi pago. Eu não preciso de um troço eletrônico que ainda estão desenvolvendo, que custou muito caro para desenvolver e que precisa ser amortizado. Né? A amortização dessa tecnologia já foi feita há 15 anos atrás. Mesmo porque eu tenho um carro há 30 anos e há 30 anos o sistema é o mesmo. Aliás, não se paga para quem inventou isso, foi o Cândido. Nem para os descendentes dele. E nesses 25 anos de luta, nós estamos comemorando os 25 anos do ano internacional. Como é que você avalia? Quais as conquistas que a gente... Eu acho que o arcabouço legal está pronto. Ele precisa ser efetivado e só a ação política nossa vai fazer ele ser incorporado no comportamento das pessoas. Acho que o desenvolvimento tecnológico, tecnologia e inovação nos devem muito. Eu nunca vou me esquecer de uma reunião em 79, que acho que você estava presente, lá em Brasília, para preparação do congresso, do primeiro Congresso Nacional, que o Aloysio Campos Rapaz, que é mal visto, mas eu acho que é muito mal ver o Aloysio Campos Rapaz, olhou para uma cadeira de roda e falou: você sabia que você está sentado em cima de uma tecnologia obsoleta de 1925?
aquilo lá foi chocante, para mim nunca mais esqueci disso. E estamos mesmo sentados em cima de tecnologia obsoleta, vagabunda, não existe um esforço do meio acadêmico, do meio empresário. Ou seja, o empresário está confortavelmente instalado num mercado que não tem reivindicações, que não é exigente, né? E que, portanto, ele fabrica aquilo de qualquer jeito, com material pesado demais, faz maquiagem de inovação, né? Ele não tem preocupação com ergonomia. Nós não temos ergonomia nos nossos produtos. Você está em cadeira de roda, dói a bunda. Isso é um absurdo. Você senta na cadeira de um automóvel, ela tem toda uma engenharia para não doer a bunda. E o cara não é deficiente, né? E a cadeira de roda, ela é um trambolho que é quase que... Com toda a tecnologia que existe eletrônica, você poderia, hipoteticamente, né, sair da cadeira de roda e movê-la por controle remoto para ela se autoguardar no porta-mala. Já existe uma cadeira assim, que é a iPod, né? Ela custa caro, aí eu sou contra o CVI. O Estado tem obrigação de cobrir uma parcela significativa dos seus custos. Afinal de contas, nós somos deficientes porque o Estado é negligente. Nós não temos guerra para justificar os 14% de deficiência. Os Estados Unidos têm guerra no mundo inteiro e tem 10% de deficiência. Nós não temos guerra em lugar nenhum e temos 14%. Tem de haver uma compensação. O governo tem de cobrir 80% do custo de qualquer inovação. Nós temos uma universidade que pode pesquisar, uma universidade que tem desempenho de pesquisa como qualquer outra do mundo, tá? Um sistema de financiamento que fomenta a pesquisa que é fortíssimo. Já vai! E, portanto, não tem razão de ser de você consumir a aparelhagem que você consome na qualidade que ela se apresenta. Ô filho, você bem podia trazer uma chave para abrir isso aí, porque para mim é difícil, né? Lá no meu apartamento vocês abrem, por que aqui não quiseram abrir? Ah, é aqui. É aqui. Hotel tem que servir o cliente. Aí vocês cobram um absurdo. Põe aqui, passando. E os canudinhos? Devia ter, né? Por que você não trouxe os canudinhos? Precisa de cá. É claro, nós somos deficientes, precisamos de canudinho para tomar uma café. Desculpa. Opa! Desculpa, tá? Põe não. Lá na recepção, estou muito bravo com eles. Você viu o que eu gastei para chegar na porta? Aí você põe também seu nome, O nome e o... apartamento, por favor. Mas nós vamos ter que pagar esse café, é a mesma coisa que a gente estivesse tomando lá no lobby. Com a vantagem de que nós estamos aqui, né? Essa que é a vantagem. Mas tudo bem, você não tem problema. Aqui é o apartamento 2004. Eu já... Mais alguma coisa? Não sei se não. Nome, apartamento. Boa noite. Tá, Boa tarde. obrigada, viu? Obrigado, viu? Você fecha para mim? Obrigado. Uma outra coisa que eu acho que nós conquistamos depois do ano internacional foi um mínimo de percepção de algumas instituições, como por exemplo shoppings, né, de que nós temos necessidade especial
para utilizar banheiro, para utilizar rampa. É, muito pouco, quanto você quer? Eu quero. Deixa eu ver o tantão que você pôs. 2. Dois de Saquinho. açúcar, né? Vocês tomam muito açúcar, né? Eu só tomar açúcar assim, eu não como doce. E o único doce que eu gosto de consumir de vez em quando é sorvete. Ah, é? Tirando isso, a maioria dos doces eu não suporto. Assim, eu gosto de torta holandesa porque é um sorvete. Aí a mulher falou, tem torta de limão, pensei que era um sorvete. Aí mandei vir. Quando eu vi aqueles troços cheios de como é que chama aquele negócio? Chantilly? Ai, credo. Larguei lá. Você quer mais café? Tá bom essa quantidade? Tá bom. Você vai deixar aquele troço funcionando assim? A gente toma café. É mais fácil do que desligar e depois ligar de novo. Depois tá registrando toda a nossa dificuldade enquanto deficiente, né? Talvez isso sirva de documento também, né? Claro. A Gilda diz que vai botar essas entrevistas no tal do Museu da Tolerância e do Preconceito que vai ser criado na USP. Você autoriza? Claro. Vamos ver. Eu sou uma figura pública. Se bem que aí eu acho que é a questão da cultura brasileira mesmo. Há uma dose muito forte de calhordismo e de omissão. Omissão até de amigo, tá? Eu fazia parte da entourage política, do grupo político no poder. Uhum. Eu era assessor do reitor, Certo. amigo pessoal dele, Uhum. do reitor anterior. Ele nunca fez o banheiro dos deficientes. Eu fazia xixi lá na garagem, onde eles guardavam o lixo. Porque tinha um funcionário bonzinho e me arrumava uma latinha para fazer xixi. E eu brigava com ele toda semana. E precisamos fazer. E eu brinco com ele até hoje. O senhor lembra do precisamos fazer? Evaldo, desculpa. Percebe? Porque faz parte da última prioridade do cara. Uhum. É verdade. Eu tive posso contar? Depois a gente edita. De forçar. Não, eu não ligo de contar. Eu tava com diarreia e eu fiz questão de fazer cocô na calça lá na Unesp de Franca. Pra chocar todo mundo. E aí eles adaptaram o banheiro. É o fim da picada, né? Fora um descaso descarado, os caras pararam carro em rampa. Né? Cara que não é deficiente usar a vaga de deficiente que é mais pertinho. Nego transformar o banheiro de deficiente em depósito de sabão, de como é que chama aquele negócio lá? De aspirador de pó, de carrinho de limpeza. Em alojamento de pendurar as roupas e os guardados dos funcionários. Na Lagoa de Abaeté, o banheiro tinha uma faxineira que morava nele, ela estendia um colchãozinho. Vira até moradia. É um desrespeito que não dá nem para ficar com muita raiva de quem desrespeita, porque é uma total alienação. E é falta de conhecimento mesmo. Mas é porque são todos desvalidos. Eles também são desvalidos. Quem faz isso é desvalido. Não tem um espaço social. Se admite, nós, classe média, admitimos com a maior cara de pau, nego morando
em casa sem esgoto, sem água encanada, que inclusive nos afeta, porque aquilo lá é foco de epidemia que vai afetar quem mora em casa com todos os confortos. É uma sociedade que, a minha livre docência é sobre isso, é um capitalismo bucaneiro, pirata, excludente. O que você achou desse nosso evento aqui? Mas eu acho que aí eu tenho uma distorção pessoal. Eu não sei se eu tenho uma leitura imparcial desse evento, porque para mim foi um chamamento, uma volta, uma coisa que me tocou muito profundamente. Foi o primeiro momento que eu pude tornar público a angústia de ter perdido o Cândido e saber disso por teu intermédio 2 anos depois. Eu perdi o meu novelo. De repente eu fiquei sem o meu fio condutor. E eu tinha criado um outro novelo, no qual eu não tenho um grande prazer. Eu não passo de um historiador competente. Como educador eu compensava um pouco, mas eu sabia que no movimento eu era uma liderança necessária. Não brilhante nem nada, mas necessária. E para mim foi uma retomada, assim, que mexeu. Bom, eu sou um cara emotivo, eu não consigo fazer as coisas só cerebralmente. E isso mexeu com as minhas entranhas. Ainda bem que eu te vi viva, sabe, vi o Romeu vivo. Aliás, ele está proibido de morrer, porque ele é o sucessor do Robson. Ou melhor, ele tinha espaço dele e o Robson tinha o dele. Agora ele acumulou do Robson. Que foi outra grande perda, né? Outra grande perda. Mas esse pelo menos eu fiquei sabendo na época. Pude externar, lamentar. Agora o Cândido foi um choque. Porque o Cândido era um dos meus melhores amigos. É lá, né? Ah, aí não adianta. Aqui não resolve. Merda de cadeira aqui, ó. Aí, desligou. Alô? Vou ficar aqui. Vira esse trocinho pra cá. Ah, não, gente burra que nós somos. É mesmo, não? É o outro que vai vir aqui correndo achando que tinha alguém morrendo. Então, esse evento aqui eu não tenho capacidade para dizer o que é. Ao mesmo tempo que eu tenho isso, eu estou muito apavorado com você ver. Pode ser uma primeira impressão, mas eu acho que ele é uma leitura equivocada. Impressão, hein? Impressão, não é uma análise fria. Eu tenho a impressão de que ele é um discurso distorcido da sociedade civil e instrumento para que o Estado recolha as suas funções precípuas. Eu acho que existe um pouco esse risco, sim. A Ana Rita sempre teve esse receio que você está colocando. É muito americano e nós não temos as compensações americanas. A sociedade americana funciona porque ela tem peso e contrapeso. Ela tem o Social Security, que é fortíssimo. Nós não temos Social Security. O SUS nosso é muito vagabundo. É uma puta ideia, mas muito vagabunda, porque não tem financiamento para isso.
Segundo lugar, existe uma solidariedade privada nos Estados Unidos muito forte. Começa com o inspetor de quarteirão, que vai fiscalizar os filhos de todo mundo como se fosse o próprio filho, com as donas de casa que bate panela mesmo, quando as coisas e que vão fazer arrecadação para o Partido Democrata, para o Partido Republicano, coisa que aqui não existe. Então acho que acho que é uma tendência do Estado de se fechar em sinéculas, se fechar em si próprio. Eu vou te contar uma historinha. O meu reitor era, agora não é